Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Programa Opinião que hoje, 29 de dezembro de 2022, entrevista ao Juarez Samaniego. Está aqui de novo. Por que de novo? Porque a gente convida sempre e ele sempre vem. Ele que é o secretário de Mobilidade Urbana da capital. Então, no programa a gente vai pedir que ele faça um balanço aí daquilo que foi feito, investimentos, as demandas, enfim, da nossa CEMOB aqui na capital, não é? E você esteja bem à vontade para interagir com a gente, não é? Tem alguma dúvida, pergunta, sugestão, crítica, elogio? É só mandar pelo WhatsApp 999322529. Boa noite, Lorenberg Alves. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Legal, verdade. A você que está já na sintonia, acompanhando ao programa Opinião em qualquer canto, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, viu? Aqui no canal 22 ou até mesmo pela internet, no www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigado pelo carinho da companhia. Juarez, bom tê-lo aqui, muito obrigado mesmo. O Juarez também é presidente do CREA, né? Ainda está no CREA, presidente do CREA também, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Agronomia, arquitetura. Mas, Juarez, muito bom tê-lo aqui. Rapaz, a questão da CEMOB, ela sempre absorveu muita demanda popular, né? Eu vou começar perguntando da parte dos ônibus, porque o caríssimo Emanuel, com quem eu tive ontem, né, e estava falando agora há pouco pelo WhatsApp com ele, o prefeito Emanuel, ele havia prometido um choque de gestão nessa questão dos ônibus, né? Eu sei que houve a compra de ônibus novos, mas, dada a demanda, o que foi possível ser feito até este momento, considerando qualidade, conforto e segurança no nosso transporte coletivo da capital? Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, telespectadores da TV Pantanal. É um prazer estar aqui, Paulo Lorenberg. Houve avanço, eu estou aproximadamente há 1 ano e meio à frente da pasta. Logo que assumi, 4 meses depois, entrou em circulação aproximadamente aí 150 novos ônibus. 50% da frota existente, a frota opera aproximadamente com 298 ônibus na capital do estado. As pessoas, elas entenderam que esses ônibus entrariam na frota a mais. Não, elas foram substituídos por vida média. Os ônibus antigos aí tinham uma vida média aí de 8 a 9 anos de utilização. Com a entrada desses ônibus, aproximadamente caiu aí para 4 anos e meio. Hoje é a vida da frota de ônibus que circula em Cuiabá. E em abril tem a previsão da entrega de aproximadamente mais 55 novos ônibus para substituir os mais antigos. O transporte é monitorado, logicamente você tem reclamações pontuais, são 4 empresas que operam no sistema de transporte de Cuiabá. E, logicamente, quando quebra um ônibus, não é momentaneamente você substitui esse ônibus. Até esses passageiros entrar em outro ônibus, se perde tempo. E algumas empresas, por descumprimento ao contrato, insiste ainda em diminuir a frota em algum momento. E, logicamente, eles são notificados, são monitorados, tanto pelo sistema da CEMOB como pela fiscalização dos agentes de transporte, e são aplicadas as multas e são penalizados por esses procedimentos. Para você ter uma ideia, a frota, no período que a gente assumiu, houve um subsídio muito grande por parte do município de Cuiabá, porque o ônibus circulou praticamente vazio por período por determinação judicial. Você teve que transportar, 100% da frota teve que permanecer rodando.
E o custo é o mesmo. O custo operacional do ônibus andar vazio e percorrer o mesmo trecho e andar lotado, o custo é o mesmo. Então, quando você anda com ele vazio, sem um número significante de passageiro, isso demanda de subsídio por parte do município de Cuiabá para o transporte coletivo rodar. Tá? Até, para você ter uma ideia, aí, até o início de dezembro a frota estava rodando com aproximadamente 210 mil passageiros dia, com o período das férias escolares, período de final de ano. Do dia 10 para cá, se reduziu aí aproximadamente 60 mil passageiros dia. Reduziu? Reduziu. Porque a gente pensa assim, porque fim de ano, por mais que hajam as férias, não é? Mas o pessoal vai mais às compras, né? Reduziu. Hoje ele está andando aí com aproximadamente 140, 150 mil passageiros dia. Logicamente, para você não ter um custo operacional muito grande, você autoriza a redução aí de 10, 15% da frota, porque ela está transportando um volume menor de passageiro, quase 30% a menos de passageiro. Talvez, aí há um horário que é de 25 em 25 minutos, passa a ser de 30 minutos, para você ter que pouca gente entende que nós temos a tarifa técnica, que é a tarifa que você coloca para tirar todos os custos de operação do ônibus, é o que custa para a prefeitura. Tá? Nós temos, Cuiabá hoje, 40% da frota é subsidiada. Talvez é a capital brasileira que mais subsidia o transporte coletivo. Estudante, em grande parte das capitais brasileiras, estudante tem um desconto de 50%, não tem o passe livre integral. Cuiabá tem 100% do passe livre integral, e isso, logicamente, traz um ônus muito grande, porque nós não temos contribuição nem do Estado e nem da União. E grande parte da demanda cabe ao Estado, ao aluno da escola pública estadual. Quantos por cento, mais ou menos, aqui? Aproximadamente 15% é da escola pública municipal, 50% da escola pública estadual e 30% das escolas particulares, das escolas federais. Tem a menor percentagem? A menor percentual é a municipal, que são os alunos da educação básica, e geralmente todo o contexto da prefeitura é para que as pessoas estudam, logicamente, nos seus bairros muito mais perto. E ainda nós temos a escola privada, que em cursos aí que custa até 10 mil reais o curso, o cara tem o direito do transporte coletivo. Andando de graça. Andando de graça. Então, isso é um subsídio que é arcado pelo município de Cuiabá. Aí nós temos, talvez, uma das únicas capitais brasileiras que tem o passe livre para pessoa idosa de 60 a 65 anos. Porque de 65 anos acima é a lei federal que dá essa obrigação, e isso está embutido na composição tarifária. Então, isso aí é um custo também elevado para o Estado, para o município, porque quando se criou a lei, não houve regras da criação de limitar quem que era esse idoso que poderia usar. Você pode ter idoso que está no mercado de trabalho, está recebendo o passe livre da empresa que ele está trabalhando, e ele tem o direito de andar de graça. E não limitaram a viagem também, não tem um limite de viagem, ele pode rodar quantas viagens quiser. Então isso tem que ser revisto. Eu já fiz uma minuta, encaminhei para o prefeito, ele está analisando, e posteriormente, logicamente, a gente vai ter que fazer alguns regramentos para... Então, melhorou muito. De 1 ano e meio para cá, 2 anos para cá, o transporte coletivo melhorou muito. A gente tem a reclamação, foi substituído aí só nesse período de 1 ano e meio, quase 1000 pontos de ônibus foram colocados ou substituídos, foi padronizado. As estações que foram executadas já na gestão do Emanuel, foi antes da minha entrada na Secretaria de Mobilidade Urbana. Infelizmente, a gente... existe os vândalos. Essas estações, elas passam por reforma. Em menos de 1 ano a gente tem que estar entrando reforma que... E não tem segurança, guarda lá? Porque eu lembro que tem na câmera, Bispo tem roubaram, câmera. os caras tiveram a audácia de roubarem a TV de lá. Não, eles roubam até placa de energia solar, para você ter uma ideia.
a estação tem placa de energia solar, até isso é roubado. Então, isso a gente está conversando, ou as operadoras assumem esse papel de explorar a estação, explorar comercialmente, colocar o banco lá dentro, algum comércio, ou além público, porque a Secretaria de Mobilidade Urbana, mesmo sendo uma secretaria afim, ela não tem condições de operar em execução de obras e reforma. Eu quero tocar nesse assunto mais ainda, quero explorar mais isso, porque é inadmissível esse tipo de situação que ocorre. Cidadão é espírito de porco mesmo. Aliás, eu não posso nem ousar chamar o cara de cidadão. O cara que sabe que é um patrimônio público, na espreita, fica ali o tempo todo, espera o apagar das luzes, na hora que tem ninguém, covardemente vai lá, depreda, rouba a fiação, placa de sol, placa solar, o que tiver na frente, os caras vão roubando. Então, eu quero voltar a tocar nesse assunto, mas eu quero antes chamar aqui o Lorenberg para a conversa. Secretário, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui, a vez anterior que o senhor esteve aqui foi no mês 5, no mês de maio. Opa, que bom. Né? Foi 5 ou 7? 5. O Lorenberg, eu não vou discutir com ele, quando ele fala, eu tenho que... No mês 5... Ele acompanha tudo, ele anota tudo. No mês 5 o senhor esteve aqui, mas é sempre bom. É sempre bom. Obrigado, Lorenberg. Tê-lo aqui para a gente bater papo, para a gente conversar. Eu vou entrar de carona nessa resposta que o senhor acabou de nos dar, mas trazendo para a nossa conversa os amarelinhos, os chamados amarelinhos, os chamados agentes. Se não me falha a memória, e o senhor, por favor, me corrija sempre, tem 176 agentes. E desses 176 em 3 turnos, né? De cada um 6 horas. 6 horas. Da manhã, à tarde e à noite. E aí vem 2 perguntas, secretário, que eu preciso fazê-las. A primeira delas, quantos agentes, ou chamados amarelinhos, estão na área administrativa? E quantos agentes, ou qual é o índice percentual que está nas ruas? E uma segunda questão, que tem tudo a ver com o trânsito, existe alguma parceria com a CESP, com a Secretaria de Segurança Pública? Porque é bom lembrar que sempre que a Secretaria de Segurança Pública, e em especial o CIOSP, tem 60 câmeras. Ainda tem esse número ou não? E se existe essa parceria? Eu tenho a impressão, me corrija sempre, secretário, que essas câmeras aqui são de grande utilidade para a própria prefeitura. E a CEMOB tem quantas câmeras também? A CEMOB tem aproximadamente 40 câmeras. E o CIOSP, na época da Copa do Mundo, chegou a ter aí mais de 120 câmeras instaladas em Cuiabá. Parte delas eu acho que já foram retiradas. Um número exato hoje que eu não sei. A gente tem uma parceria com eles, quando eles pedem imagem nossa, depende no ponto que está instalada a nossa, ou eles não têm, e quando é questão de roubo e tal, porque não é uma função bem do amarelinho, mas alguém pede alguma informação de algum furto, algum acidente que ocorreu para saber quem está certo ou não. Quando a gente não tem essas câmeras, a gente procura nos CIOSP. Nós temos funcionário da CEMOB que está lá dentro também, passando essas informações para nós. Eu acredito, Lorenberg, que administrativamente nós temos aí aproximadamente de 25 a 30 agentes de trânsito que trabalham internamente na Secretaria de Mobilidade. Aí parte dos agentes estão à disposição do transporte, não estão no trânsito, eles estão cuidando do transporte público. Tá? Então, mesmo assim, eles também revezam nos turnos, que até o horário que o ônibus funciona, pelo menos 2 turnos. Então, eu acredito hoje em deve ter 80 amarelinhos na região, na área efetiva, que é na área do trânsito. Para mim, o ideal seria que todos estivessem cumprindo a sua função pelo concurso que eles prestaram, que seria um agente de trânsito e transporte, mas infelizmente por questão de pessoal, tem diretor que ele é agente de trânsito, tanto o diretor de trânsito como o diretor de transporte são agentes de trânsito e tem a função de diretor, eles logicamente trabalham internamente.
E algumas equipes que faz revisão das multas aplicadas dentro tem que ser agente de trânsito, porque eles têm que validar aquelas multas, tanto multa de radar ou multa a multa pode ser aplicada via câmera também. As câmeras nossas, se tá, a imagem é muito boa, pega nego no celular, pega estacionando de forma irregular. E tem que ser um agente de trânsito para operar esses equipamentos, porque eles têm o poder e eles têm a tutela de aplicar a multa, mesmo não sendo presencial. Inclusive, na próxima vez que o Juarez vier aqui, eu vou pedir com uma certa antecedência, alguma coisa que possa ser divulgada, né? Alguns flagrantes, porque eu me imagino com tantas 60 câmeras, não é? Alguns flagrantes para a gente ilustrar, pelo menos uma compilaçãozinha para a gente ilustrar ao longo da entrevista algum tipo de... Porque as pessoas pensam que não, que estão ali, estão de boa. E você não está de boa, meu cara. Está fazendo coisa errada, está sem cinto, está ao telefone, está andando pela pista exclusiva dos ônibus, ou está fazendo alguma coisa que não coadune com a legislação de trânsito, especialmente essa que está sendo aplicada aqui no município. Alguém está te vendo, né? É o show de Truman. Tem todo mundo, tem câmera para tudo quanto é canto aí. Eu vou pedir depois, eu não sei se isso é possível, né? Mas é possível, né? E aí na próxima vez a gente vai pedir para a gente mostrar, até para dar uma cutucadinha aí, para o cara pensar que ele não está sozinho, não. Essa questão das câmeras, Lorenberg, quando você fala câmeras no setor administrativo, você está falando onde há realmente a sede da prefeitura ou do CPA? Nas ruas, né? Tem nas ruas também. Tem na rua. A prefeitura também tem nas ruas. Ah, entendi. Eu lembro que lá no CPA, rapaz, ali na rua, onde perto da minha casa da minha mãe agora, tem uma câmera lá na Rua da Feira, só que é do CIOSP lá. Eu acho que ela nunca funcionou, cara, porque já teve briga, já teve incêndio de barraca, já teve um monte de coisa lá. Eu lembro que eles pediram e não conseguiram as imagens, bem na pista, assim. Você falou aí do número do efetivo dos agentes de trânsito, os amarelinhos. Tem, diante do que temos hoje de efetivo, tem previsão de concurso? Qual foi o último concurso? Como é que está essa situação aí, dada a demanda? A demanda tem necessidade. Agora, você, como é uma secretaria que ela depende ainda de recursos da fonte 100 do município, tem que ver o orçamento do município, o que você pode contratar, abrir o concurso ou para mais 50 ou para mais 100. Falta de agente de trânsito tem, porque numa cidade aí que aproximadamente aí, seus 700 mil habitantes, você colocar aí 70, 80 mil agentes de trânsito na rua, logicamente eles estão nos principais pontos da cidade, onde o ato infracionário é maior, porque hoje o trânsito de Cuiabá, você tem as 3 principais vias, são as vias mais problemáticas do município, que são a Miguel Sutil, Fernando Corrêa e a Avenida do CPA. E um grande número de acidentes com vítimas fatais ocorre por excesso de velocidade no sistema viário ou por embriaguez no trânsito. Você vê aí, Lorenberg falando de parceria, a Operação Lei Seca, ela só pode funcionar se tiver a CEMOB presente. Tem que estar a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público e a CEMOB, tá? E essa operação vem ocorrendo com frequência, de 3 a 4 vezes por semana, e cada operação dessa prende em torno de 25 veículos com pessoas alcoolizadas ao volante. Tá? E o maior número de acidentes que ocorre por embriaguez e por excesso de velocidade, e justamente com motocicletas. O maior número de mortes em torno de 20 a 25 anos, certo? E 30% não tem habilitação. Você vê como é que são as coisas, né? Olha, vamos para o intervalo comercial, o primeiro intervalo comercial desta noite. Tenho até a sugestão para dar para vocês, olha o seguinte, falava aí do terminal, do vandalismo que há nos terminais, por exemplo, nos terminais do transporte coletivo, né, como na Bispo, roubo de fios, cabos, placa solar, televisores.
poderia talvez se lançar a mão da iniciativa privada, as PPPs já chamadas, né? O cara assume lá a administração das unidades, exploram comercialmente aquilo lá e se responsabilizam por tudo, né? Inclusive pelo patrimônio que ali está. De repente, eu não sei se já pensaram... Seria mais fácil fazer, por isso que eu quero que as operadoras do sistema de transporte assumam, porque ela pode fazer o que ela quiser. Senão eu vou passar por um processo burocrático, do chamamento público, de uma licitação, porque eu não posso simplesmente colocar quem eu quero lá dentro. Verdade, tem que ser mais prático, né? Olha, a opinião vai dar um tempo para o primeiro intervalo comercial e volta num instante só. Então, cá estamos de volta com com nossa opinião, por que não dizer, ao vivo nesta quinta, 29 de dezembro. Recadinho agora importante, dezembro está chegando ao final, mas está começando em janeiro, e em janeiro prossegue a campanha Natal Premiado CDL. Veja esse recado. Do ano é o Natal Premiado CDL, de 25 de novembro a 8 de janeiro. A cada R$50 gastos nas empresas participantes, você ganha um cupom. Pagando nas maquininhas do Sicredi, suas chances triplicam. Para concorrer, você precisa cadastrar as suas notas e comprovantes de pagamentos do cartão de crédito ou débito no site natalpremiadomt.com.br. Serão sorteados 30 vales compras de R$1.000 cada, 4 motos Honda Bis, 2 caminhões de prêmios e 2 carros Toyota Yaris. O cadastro não tem segredo. É só acessar o site natalpremiado.com.br, fazer o seu cadastro e começar a inserir as notas de compras e os comprovantes de pagamento do cartão. É muito prático. É como se estivesse enviando uma foto pelo WhatsApp. Mas é importante dizer que as imagens das notas precisam estar nítidas e constarem, no mínimo, os dados da empresa onde você comprou e o valor total da compra. E elas são acumulativas. Campanha Natal Premiado CDL, patrocínio Sicredi, apoio Governo de Mato Grosso. Muito bem, olha só, vamos aqui aos destaques do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Olha só, os deputados da Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, devem votar nesta sexta-feira, dia 30, um projeto de lei de autoria do governo de Mato Grosso, que altera normas relativas ao ICMS que incide sobre operações com combustíveis no estado. A sessão deliberativa ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso está agendada para as 10 horas. O Executivo Estadual encaminhou uma mensagem à presidência da Assembleia solicitando a tramitação do projeto em regime de urgência. O projeto de lei altera a Lei 7.098, de 30 de dezembro de 98, que consolida normas referentes ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS, e dá outras providências. O governo explicou que o objetivo desta proposta é acrescentar aí, não é, capítulo específico para disciplinar operações com combustíveis, em particular com diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado do gás natural. O senador Carlos Fávaro, do PSD, foi anunciado oficialmente pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, como ministro da Agricultura de sua gestão a partir de 1º de janeiro de 2023. A oficialização ocorreu na manhã desta quinta, 29, em Brasília, quando o petista terminou de anunciar, então, os últimos membros do seu staff. Carlos Fávaro era cotado para o cargo desde as eleições, quando decidiu apoiar Lula, do PT, e Alckmin, do PSB,
desde o primeiro turno das eleições. Junto com ele, também estava sendo cotado o deputado federal Neri Geller, do PP. A tendência é que Fávaro, inclua Geller em sua equipe para coordenar a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. A confirmação ocorreu após uma longa negociação envolvendo o PSD e, além de Fávaro, outro nome cotado era Cátia Abreu. O ex-ministro Blairo Maggi, do PP, também participou das negociações e foi fundamental para cacifar o nome do senador. A negociação ainda passou pela filiação da primeira suplente Margarete Busetti no PSD, assim como o segundo suplente José Lacerda. Busetti era vista com desconfiança pelo PT, já que apoiou o presidente Jair Bolsonaro do PL nas eleições. Quer saber mais? www.gazetadigital.com.br. Quer ouvir o que certas pessoas, como os do Opinião, pensam sobre isso? É só ficar atento, porque a partir desse instante eu quero ouvir Lorenberg Alves sobre essa situação aqui. O Carlos apostou e deu certo hoje. Rapaz, o Lula hoje falou assim, pessoal que não fica triste não, porque tem o segundo escalão, que a gente logo no começo do governo já vai começar a definir o segundo escalão. Então, sinal que vem mais nomes por aí. Mas o Fávaro, enfim, confirmado. Paulo, Mato Grosso ganha, amigos. Quando você tem um ministério em um estado promissor e cada vez crescendo em ponto de vista da produção, é muito bom ter um ministro da Agricultura no estado de Mato Grosso. É muito bom. Aliás, nós tivemos, durante esse governo, a Tereza Cristina, que foi eleita agora senadora por Mato Grosso do Sul, ela era ministra da Agricultura. Então, ganha-se muito o estado. Por outro lado, veja, há uma tese que é defendida há muito tempo, de quem ajuda a ganhar, também ajuda a governar. Então não seria justo que o Carlos Fávaro, que trabalho teve aqui durante toda essa campanha, embora o PT, embora o presidente Lula tenha perdido no estado de Mato Grosso, aliás, o PT, na disputa à presidência da República, só ganhou uma vez em Mato Grosso, em 2002, quando o Lula foi eleito pela primeira vez presidente da República. Então, é claro e evidente que a força do Carlos Fávaro foi aumentando cada vez mais, que outros candidatos ou pré-candidatos ao Ministério da Agricultura foram levados para outros ministérios ou foram afastados da lista. E sobrou exatamente para o Carlos Fávaro. Está em boas mãos. Mas, Paulo, eu já fiz algumas críticas com relação aos 37 ministros ou ministérios do atual governo. Eu já fiz uma crítica a respeito, por exemplo, da saída... Do atual governo ou do que... Não, do próximo governo terá 37 ministérios. Eu fiz uma crítica e vou continuar a fazer. A migração de senadores para compor o governo. É claro e evidente que tem uma justificativa para isso. Trazer gente experiente para tocar o governo. É o caso, por exemplo, de ex-governadores eleitos senadores e virão agora para compor o governo. Mas tem um detalhe, amigos. Se compõe o governo, falta lá no Senado. No Senado são apenas 81 senadores. Quando você desloca esses senadores e senadores que poderiam ajudar e muito o governo, o futuro governo, poderia ajudar e muito, eles não vão estar presentes, que são nas articulações e etc. Um outro detalhe, veja, só para fechar, Paulo, o Ministério da Agricultura, veja, existe o Ministério da Agricultura, existe o Ministério da Pesca, existe o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Poderia muitíssimo bem, mas muitíssimo bem, fazer apenas um único ministério. Deixava, ao invés de termos 3 ministérios, apenas um.
comportaria muito bem, traria uma secretaria para o desenvolvimento agrário, colocaria um técnico nessa secretaria, mas muitas pessoas participaram da campanha e muitas pessoas teriam que estar fazendo parte do governo. Da mesma forma, é o Ministério do Direitos Humanos e Cidadania, Ministério da Mulher, Ministério da Igualdade Racial. Quando você fala em direitos humanos, amigos, só direitos humanos, que foi um erro cometido no atual governo, colocou direitos humanos da mulher, não sei do quê. Não, quando você fala de direitos humanos, já engloba tudo. Esperemos aí, desejamos, é evidente que a gente deseja boa sorte ao Fávaro, que teve esse apoio do Blairo Maggi. A coisa que eu fico pensando é a Buzete ter mudado de partido, a força que isso tem, não é? Que eu acho que aquilo que o Lorenberg falou também ali também é o seguinte, que o cara quando vai assumir um cargo no ministério, ele abre lá do Senado, descobre o Senado. Pensando nisso, evitando problemas, dor de cabeça, por exemplo, já, Margarete, vem para o PSD que a gente resolve duas coisas numa paulada só. Não sei se vai resolver isso, né? Porque ela foi bolsonarista e apenas trocou de partido, mas pelo menos do ponto de vista partidário, está no PSD. Para o PSD é um bom negócio. Mas eu fico pensando, rapaz, esses ajeitamentos que se dão, que ocorrem pelo poder, né? Eu acho terrível isso, eu fico com o pé atrás, mas eu também desejo boa sorte, porque se ele tiver êxito lá, nós, inclusive os mato-grossenses, o estado que é campeão em quase tudo, na produção aí, a gente ganha e tomara que isso lá na ponta se reverta aqui para os mato-grossenses como um todo. Ô Juarez, você quer comentar isso? Porque o Juarez, olha só, o Juarez é ainda, né, presidente do partido, hoje está no... A fusão do Patriota e PTB, né? Hoje ele está... O que você vê aí, o nosso representante do Senado agora vai ser representante, se as coisas correrem tudo bem, né? Vou fazer essa ressalva aqui, do governo Lula. Cara, a gente tem que torcer para dar certo. Ganhou o processo eleitoral e com todas a briga de alguma parte do setor produtivo da sociedade brasileira, ele ganhou a eleição. Eu acredito que todo mundo quer o bem do país, quer que o país se desenvolva. Eu acho que o primeiro ano, tanto se fosse o governo Lula ou Bolsonaro, vai ser um ano talvez de crise política e crise econômica no país, porque isso aí ocorre mesmo, até essa equipe, uma equipe estrondosa que o Lorenberg falou, 37 ministérios, é difícil você conduzir, é difícil até para o presidente da nação conduzir um volume de ministérios desse tamanho, e algumas pastas. Eu sempre fui, não sei porque eu tenho perfil bem técnico para conduzir as coisas. A política, infelizmente, ela olha muito quem ajudou a ganhar, ajuda a governar. Agora, você tem que ter um perfil que você consegue conduzir uma pasta tão importante como a agricultura. Espero. O Fávaro é um produtor rural, ele conhece de parte do sistema agrícola brasileiro. Espero que ele tenha sucesso e que sua equipe seja composta por técnicos de renomes nacionais aí que ajudaram a desenvolver a produção brasileira, com vários engenheiros agrônomos lotados. Neri é um nome bom, né? Neri é um nome bom, né? Não, mas tem técnicos aí que desenvolveram tipos de semente, como que ela se tornou híbrida, qual que aumentou o volume da produção. Tem bastante técnico na Empaer, tem bastante técnico nas escolas de agronomia do país. Mais um prêmio de consolo para o Neri, se ele vier realmente a ser indicado lá. E o detalhe, o Fávaro perdeu aqui, como coordenador da campanha do Lula, perdeu. O Lorenberg falou que o PT só ganhou aqui no governo Lula, no primeiro governo Lula. Não, em 2002. 2002. Que ele ganhou aqui. Para a presidência da República. Aí o PT nunca mais ganhou, e aí o Fávaro coordenou agora e perdeu. Mas mesmo assim o Lula reconheceu o esforço dele e está lá, ou contemplando com o Ministério da Agricultura. Eu queria que você fizesse
uma pergunta das menores que você tem aí, para a gente passar aqui para o nosso secretário da CEMOB, para ele responder ainda neste bloco. Mas, secretário, muito rapidamente, muito mais para o engenheiro do que para o secretário. Veja, ontem nós tivemos uma chuva muito grande em Cuiabá, mas em muitos lugares, ou em várias áreas, ficaram alagadas, inclusive áreas que não estavam ou que não tinha habitualmente alagando nas chuvas. Então ficaram alagadas. A que se deve? O plano diretor existe e está sendo cumprido, o secretário? E por que essas áreas que não alagavam antes, como por exemplo lá no Cochipó, né, lá próximo do Pedra 90 ali, veio a alagar agora há pouco? É no Walter Rabelo, como é que fala? No viaduto do Walter Rabelo. Lorenberg, em 2012, 2013, como presidente do CREA na época, nós vistoriamos todas as obras realizadas naquela época e apontamos vários vícios construtivos das obras. Isso foi pauta da Comissão de Infraestrutura da Assembleia, entregamos todos esses documentos à época, e são obras que vieram acontecendo, algumas no regime do RDC, outras obras com projeto mal elaborado, e foram se executando. Uma obra de trincheira, ela é uma obra, né? Por que a trincheira dá mais problema que um viaduto? Trincheira é uma obra escavada, logicamente, você tem que ter um sistema de drenagem bem elaborado. Se você não tiver uma concepção num projeto de drenagem bem elaborado, vai dar errado. A chuva, ela tem período. Você pode ter, em 10 anos, você tem uma chuva que vai ocorrer só daqui 10 anos, certo? Então, pode ter dado um volume de água muito grande num tempo muito curto, logicamente a tendência é fazer o alagamento. Quando a chuva ela é num período longo, não, ela vai escoando. E outra, foi feito lá, depois que houve o alagamento do viaduto, foi feita uma limpeza, lá por se tratar de uma obra do Estado com recurso federal. Eu acredito que falta a conclusão dela. Se não me engano, o DENIT não recebeu aquela obra ainda. A manutenção daquilo lá tinha que ser dado ou pelo Estado ou pelo DENIT. Quem deu a manutenção lá foi a Limpub fazendo a desobstrução cheia de lixo, entupido as galerias das drenagens daquela galeria. Imagens feias que a gente viu nos vídeos circulando na internet aí, carro alagado. Nossa, tá feia a coisa por lá. Tem que tomar uma decisão urgente aí, seja quem for, DENIT, Prefeitura de Cuiabá, o Estado, não é? Porque ali, perigoso. Temos que ir para o intervalo comercial, como estão mandando eu fazer aqui, né? Eu não vou desobedecer não, a gente volta num instante só. E o Opinião está de volta ao vivo aqui pela sua TV Pantanal, canal 22, neste 29 de dezembro de 2022, não é? E eu quero mandar um abraço lá para Josefina, que é gente fina, lá do Morada do Sol, onde que dá? Morada do... não. Agora eu vou lembrar aqui, eu não vou incorrer nesse equívoco, eu vou acertar, quer ver? Morada da Serra. Não, Morada... lá perto do Dr. Fábio ali, não é? Você conhece Cuiabá? O que é ali pelo Planalto, ali no fundo? Tem o Novo Horizonte. Altos da Serra. Altos da Serra, Morada. Morada é onde eu moro no Morada do Ouro. Então, Josefina, a você, muito obrigado aí pelo carinho da companhia e conhecer a Josefina. Por isso que eu falei que a gente fina, que de fato não é? E diz que acompanha a opinião sempre, que gosta muito da opinião, todas as noites aqui. E eu quero mandar um abraço para você que acompanha o programa Opinião, já que estamos no último bloco, muito carinhoso, não é? A todos, assim, por mais uma vez terem estado conosco nessa jornada toda que foi o 2022. Estivemos aqui em todas as noites, como estamos, não é? Desejar a você um feliz 23, mais do que isso, saudável, produtivo, abençoado por Deus, que o zeloso guardador esteja sempre ao nosso redor,
por onde você for, né? Que aquilo que você não conseguiu nesse 22, que você consiga no ano que vem. Planeje melhor para que você possa executar melhor. Que Deus abençoe todos os seus planos aí, né? Estou falando agora porque daqui a pouco vai que na correria eu não consigo falar, não é? E depois, enfim, eu quero... E a turma toda daqui também, do programa Opinião, que tem uma equipe muito forte e aplicada aqui também conosco aqui, desde o próprio Dorileu, que é quem manda prender e manda soltar, Davi, César, nosso diretor de jornalismo, aí tem a Caroline, tem a Juliana, tem o Boca, que é o nosso diretor de imagem aqui, o Pedro, o William também, né? Tem o Rômulo, eu vou esquecer nomes, aí o Gersinho que está aqui na minha frente, tem o Lorenberg que está aqui, de vez em quando a gente briga. Eu esqueci gente lá, tem as meninas também que trabalham lá dentro, na técnica que eu esqueci os nomes. Mas enfim, nós desejamos a você um feliz 2023, que possamos estar juntos em mais uma jornada e sempre aqui com opinião ao vivo, ao vivaço, sempre com o melhor da informação extraída diretamente da fonte, como é o caso de hoje aqui com o nosso caríssimo Juarez Samanieri, que também deseja um feliz novo ano também, viu, Juarez? A você e sua família aí, que as coisas boas apareçam e permaneçam, especialmente saúde, não é? E que você tenha êxito nos seus intentos, nas suas pretensões aí como secretário, como engenheiro, como, enfim, como pai, como esposo. Eu vou dizer isso agora porque daqui a pouquinho eu tenho que correr para encerrar e posso esquecer de alguma coisa. Voltando aqui ao programa de hoje, às perguntas, eu vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de questionamentos aqui ao nosso entrevistado. Secretário, mais uma vez vou apelar ao seu conhecimento na área da engenharia. Quando foi entregue ou foi inaugurado o viaduto Murilo Domingos, o prefeito chegou a afirmar que esse viaduto iria virar a página da mobilidade urbana da região ou da cidade. E aí eu gostaria muito de ouvi-lo do ponto de vista técnico. De fato, o viaduto virou a página na mobilidade urbana da cidade ou não? Esse viaduto em especial. Você sabe, conforme vai aumentando o fluxo do ir e vir, os empreendimentos também vão. Tá? Você tinha poucos empreendimentos prediais naquela região, hoje você tem 700 apartamentos já habitados, mais acho que uns 600 ou 700 em andamento. Logicamente, foi uma obra estruturante que até o momento está atendendo. O fluxo de congestionamento da Beira-Rio acabou. Em algum horário de pico ali, em virtude da das pessoas não obedecer à sinalização viária, ainda para no sistema viário para descer estudante, para subir estudante naquele trecho da Unic, e isso logicamente causa um congestionamento. A gente tentou aumentar a faixa para as pessoas parar de forma regular, e as pessoas não podem parar um pouco para frente, não, elas querem parar no mesmo ponto. Tem vezes que para e fecha o trânsito naquela região, mas é muito pontual. Agora, de forma geral, ele melhorou em muito a integração Varja Grande via Ponte Velha à Ponte do Cochipó. Hoje, o maior congestionamento que a gente ainda vem no dia a dia é o trecho do Beck até a ponte do Rio Cochipó, e no sentido inverso, da 040 até a ponte do Rio Cochipó. No período da manhã o fluxo é maior de lá, do sentido bairro centro, e no período da tarde o sentido maior de fluxo de congestionamento é no período centro-bairro. E outro ponto também que é bem intrigante é aquele trecho ali da rotatória do Círculo Militar. Ele vem com congestionamento permanente. E ali próximo à entrada do Centro de Eventos Pantanal. Existem os projetos já prontos, elaborados, um para um viaduto e outro para uma trincheira. Logicamente tem que ter obras estruturantes para você melhorar. Hoje nós temos uma frota aí de quase 500 mil veículos, numa população
de aproximadamente 700 mil habitantes. Então, o número de veículos por habitante é muito grande e eu acho que precisa ainda melhorar o transporte público para as pessoas começarem a se utilizar mais do transporte público do que vir de viatura ao trabalho. Logicamente, os dois picos de congestionamento é no período da manhã e no período da tarde. E hoje mesmo, se você está num dia, talvez por causa de férias, o trânsito hoje, desde o período da manhã, foi um trânsito tranquilo. Agora, eu tenho duas perguntas aqui, eu vou ter que fazê-las de forma sequencial, até para não me incorrer, esquecer e não dar tempo. Certo. A primeira, hoje, também conhecido como 29 de dezembro, pela decisão do glorioso Emanuel Pinheiro, venceu aí o prazo para quem tivesse interesse na conciliação, né? E aí eu pergunto, aquele que teve interesse de obter descontos, enfim, ele poderia também usar essa promoção, essa iniciativa da Prefeitura para as multas do trânsito também? E se teve, como é que se acompanhou isso até esse fechamento? Geralmente teve, para todos os encargos, os impostos oriundos do município de Cuiabá, houve a conciliação. E um dos maiores ainda em termos de desconto é o em relação às multas e em relação a qualquer infração do trânsito. Geralmente esse acompanhamento é dado pela Procuradoria do município. Uhum. Então, o diretor... Qual que é a expectativa nisso, comparado com o mutirão anterior? Na área do trânsito eu não tenho. Anterior foi feito ainda na gestão do ex-secretário, na minha gestão não teve conciliação, foi agora e eu não tenho esses números porque foi prorrogado já e pode ser prorrogado até amanhã. Então o fechamento, se o Emanuel entender, ele pode prorrogar até o dia 30, porque o expediente na CEMOB ele está normal, ele não tem recesso. Então... Olha só, então pode até amanhã e ficar atento aí, que ninguém falou nada. Se tiver alguma coisa, fique atento, porque a Prefeitura vai anunciar aí que pode ser até amanhã você procurando por lá para dar uma negociada aí. O outro assunto... Estão me falando aqui que eu tenho 5 minutos para encerrar o programa. O outro assunto é BRT, porque agora parece que não há mais aquele lenga-lenga na questão judicial, né? Como é que você viu essas decisões últimas aí? E não é aquilo que o Emanuel, o próprio prefeito, vocês próprios defendiam, eu particularmente também gostaria muito de ver o VLT, Lorenberg também, mas enfim, parece que vai ser o BRT mesmo. Como é que você avalia isso sob o ponto de vista da transformação que, ao acontecer, vai mudar aqui algumas coisas na questão da infraestrutura? As duas obras têm semelhanças de contrato. O BRT ele foi um RDC, não existia projetos elaborados. Talvez o fracasso na conclusão dele, que era uma obra para ter sido concluída até 2014, do período da Copa, não foi concluída porque foi uma obra contratada sem projeto. O BRT está sendo contratado da mesma forma, no sistema RDC. É uma decisão política do governador, eu acho que ele optou pelo modal BRT, e eu não entro muito na discussão política, eu entro na discussão técnica. Eu acho que foi uma perca muito grande, tanto para o município de Cuiabá, como para o município de Vargem Grande, a não conclusão da obra do VLT. Mas isso são decisões políticas que não cabe a mim discutir. Tá certo. E bota política nisso, né? Foi muita coisa acontecendo em torno dessa situação, muito mimimi, muito debate, muita polêmica política. Vou encerrar o programa aqui, agradecer demais aqui ao Juarez, viu, Juarez Samaniego? Você que esteve aqui nessa bancada algumas vezes, que eu fico mais contente que todas as vezes que a gente convidou, você e maior parte dos secretários da Prefeitura
vieram, né? E a gente sabe que esse espaço aqui é para informar quem está do outro lado, né? Que está acompanhando o programa Opinião, porque serve também o programa de espaço para prestação de contas. Obrigado por ter vindo. Mais uma vez, feliz 2023 e que em 2023 estejamos juntos aqui também. Nós aqui e você aí, nós especulando e você informando. Obrigado. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui pela participação e desejo a vocês também uma passagem de ano aí excepcional, que 2023 seja melhor para todos nós. Ruemberg, até amanhã. Amanhã, sexta-feira, estaremos aqui com Alexandre Gonçalves Porto. Ele é vice-reitor eleito da Unemat, que vai assumir agora a partir de janeiro de 2023. Tem muito assunto sobre a nossa Unemat aqui no programa Opinião. Mais uma vez, nunca é demais dizer, feliz 2023 para você. Que Jesus Cristo, zeloso guardador, esteja sempre ao nosso redor, por onde a gente for. Fica bem, fique com Deus também.